Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Hoje vou falar sobre plágio. É muito comum os plágios na universidade. Muitas vezes o aluno ele faz um plágio sem ter noção que de fato está fazendo um plágio. Há aqueles que de fato sabem que estão fazendo um plágio, mas há muitos alunos, eu sei que sim, que não têm noção do que significa fazer um plágio de fato. Por exemplo, alguns alunos pegam alguns textos completos da internet e colocam, copiam e colam como se fossem deles. Aí você tem um plágio integral, não é? Mas eu resolvi exatamente trazer para vocês essa temática sobre o plágio para orientar alunos e professores sobre isso, tá? Primeira coisa que é importante dizer é que o plágio é um crime. É um crime, está previsto inclusive no Código Civil e também no Código Penal. Plágio é crime. Claro que muitas vezes não se faz um plágio sabendo que se está fazendo um plágio. Há também aqueles alunos, estudantes que pagam para fazer trabalhos científicos, artigos, até monografias. Esses aí são muito mais comuns dos casos de plágios, porque muitas pessoas que trabalham, inclusive, fazendo esses trabalhos, pagos para isso, eles utilizam de tudo que tem na internet, muitas vezes, para fazer o trabalho. E há casos de cópia completa de um trabalho. Então tenha muito cuidado sobre isso, tá? Então entenda o que é plágio. Existe pelo menos 3 tipos de plágio. Existe o plágio integral, que é aquele que você copia e cola um texto integral como se fosse seu. Existe o plágio parcial, que é aquele que você pega algumas ideias, até enxerta algumas palavras suas, mas as ideias são as mesmas dos autores pesquisados. Então aí você tem um plágio parcial. E existe um tipo de plágio que ele é mais complexo de se verificar. É o tipo do plágio conceitual, ou seja, a pessoa escreve tudo com suas palavras, só que tudo que está ali com suas palavras foram extraídas as ideias dos autores pesquisados, dos livros, dos sites pesquisados. Você tem aí um plágio conceitual. É muito comum muita gente fazer esse tipo de plágio sem ter noção que de fato está fazendo um plágio. Ah, professor, mas como é que eu vou saber que eu estou fazendo um plágio dessa forma? É fácil. Se você pega uma ideia e você, mesmo usando suas palavras, você está passando como se fossem suas, só que elas estão lá no livro, no texto pesquisado, na teoria, por exemplo, não é? Todo um arcabouço teórico aí, então você está fazendo um plágio. Esse é um dos mais complexos. Então vamos lá. O plágio acadêmico se configura quando um aluno retira, seja de livros ou da internet, ideias, conceitos ou frases de um autor que você pesquisou. Esse autor que formulou e publicou, sem lhe dar o devido crédito, sem citá-lo como fonte de pesquisa. Então, se você utilizou desse artifício aí, você está cometendo um plágio. Trata-se de uma violação dos direitos autorais de outrem, e isso tem implicações civis e penais. E aí você tem, inclusive, o Código Civil e o Código Penal, que vai exatamente mostrar que é crime. E o desconhecimento da lei não serve de desculpa, pois a lei é pública e explícita. É só você saber. Por exemplo, da mesma forma que você não pode usar uma música dizendo que é sua, você não pode pegar um livro todo que foi escrito e dizer que é seu, uma monografia, um TCC, uma dissertação, e dizer que é sua. O Código Civil, no artigo 524, diz o seguinte: a lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua. Então, se você copiou um texto de um autor e não cita, não faz referência que as ideias são dele, então você está roubando a ideia. Então você está cometendo um crime. No Código Penal, o crime contra o direito autoral, previsto nos artigos 7, 22, 24, 33, 101, 110, 184 a 186,
direitos do autor formulados pela Lei 9.610 de 1998 e 299 de falsidade ideológica aí no Código Penal. Pois bem, está aí muito claro na lei que é crime, o plágio é crime. Engana-se quem pensa que só faz plágio quem copia palavra por palavra para um trabalho inteiro sem citar a fonte de onde tirou. Então é o que eu falei, existem 3 tipos de plágio. Se você diz assim, não, mas eu não peguei palavra por palavra. Sim, mas se você pegou as ideias e colocou como suas, então você está plagiando. E aí é o caso do conceitual. Ou se você pegou só algumas palavrinhas lá e o resto colocou suas palavras, mas estão tudo claro ali que as ideias são dos autores pesquisados. Então, você cometeu um crime aí, cometeu um plágio. Segundo o professor Lécio Ramos, citado por Grachiger, podemos listar pelo menos 3 tipos de plágio, é isso que vamos falar. O plágio integral, o plágio parcial e o plágio conceitual. Tá? Então, já mostrei exatamente o integral quando você copia. O plágio parcial é quando ocorre quando o trabalho é um mosaico formado por cópia de parágrafos e frases de autores diversos sem mencionar suas obras. Há alunos, por exemplo, que pegam trechos da internet, de vários artigos ou dissertações e vão enxertando ali como se fossem suas. Aqui e ali coloca uma palavrinha sua, mas na verdade está copiando tudo. Tá? Então você tem aí um plágio também parcial, quando ele tem uma parte sua e uma parte que é do autor sem citar o autor. E vamos ter o que eu acabei de falar, que é o plágio conceitual, a utilização da ideia do autor escrevendo de outra forma, porém novamente sem citar a fonte original. Então aí você tem um plágio. Exatamente. Pessoal, eu vou mostrar, preste bem atenção, que eu vou mostrar como é que esses 3 plágios se apresentam. Vamos para o plágio parcial, porque o integral já sabe, você copiou igual e está no livro, ou no texto pesquisado na internet, sem citar o autor, e aí pegou como sua. Então é um plágio integral, não tem nenhum que mostrar. Agora um exemplo de plágio parcial. Eu peguei aqui umas ideias aqui, o que eu estou afirmando para vocês aqui, falando para vocês, está inclusive no site noticias.uff.br, tá? Uma cartilha sobre plágio acadêmico. As ideias aqui, inclusive, eu estou pegando aqui, que é muito didático. Vamos lá, um exemplo de plágio parcial. Se desde a época do desencaixe e ao longo da era moderna, dos projetos de vida, o problema da identidade era a questão de como construir a própria identidade, atualmente o problema da identidade resulta principalmente da dificuldade de se manter fiel a qualquer identidade por muito tempo. A pós-modernidade representa um momento histórico preciso em que todos os freios institucionais que se opunham à emancipação individual se esboroam e desaparecem, dando lugar à manifestação dos desejos subjetivos da realização individual do amor próprio. A substituição crescente dos ideais da cultura por ideais estritamente consumistas, com fins de utilização dos indivíduos com mera força de consumo, e o atual aguçamento da descrença em projetos coletivos unificadores, talvez ainda existente nas chamadas culturas de massas, promovem a constituição de um tipo de pseudo-individuação ancorada ainda mais estritamente em mecanismos de idealização. Pois bem, pessoal, essa parte aqui, extraída do Anthony Giddens, né? E do Bauman, mais precisamente do Bauman, você vai encontrar exatamente os parágrafos são copiados na íntegra, sem citação. Aí, inclusive, na cartilha eles têm parte do Bauman, do Lipovetsky e do Severiano. Eu peguei aqui uma parte do Bauman. Então, você está vendo aqui que houve um plágio, um enxerto de ideias do autor pesquisado e a pessoa colocou como se fosse dela. Então, aí você tem
um plágio parcial. Vamos lá, ó, mesmo citando as fontes, mas se a ideia permanece a mesma do autor pesquisado, então você tem um plágio também aí parcial, né? Mesmo citando as fontes, ainda assim a forma de escrever é incorreta, pois o pesquisador, ou seja, o aluno, não deve apenas fazer um levantamento de trechos de autores, por exemplo, colcha de retalhos, mas sim criar um texto diferente, baseado nas ideias dos mesmos, explicando o que eles quiseram dizer, com exemplos esclarecedores, entre outros complementos. Aí, pessoal, chamar a atenção, é muito importante isso. A função da pesquisa, quando você consulta alguns livros, alguns sites na internet, é para você ler, analisar, pesquisar, né, interpretar, comparar as ideias, e não para você copiar e colar. Então, mesmo que você cite algumas partes dos autores, mas se você, inclusive, não está colocando, inclusive, claro, com suas palavras, então a ideia está muito mais voltada para o autor que você pesquisou, que você consultou, então aí você tem um plágio, uma cópia. Se desde a época do desencaixe, aqui eu estou pegando um exemplo aqui do Bauman, e que está sempre citado algumas partes, mas que corresponde a plágio porque a ideia é do próprio autor que foi pesquisado. Se desde a época do desencaixe e ao longo da contemporaneidade dos projetos de vida, o problema da identidade era o modo como construir a própria identidade, hoje o problema da identidade resulta principalmente da dificuldade de se manter fiel a qualquer identidade por muito tempo. Então está aqui, inclusive, os trechos de contemporaneidade e modo. Esse ponto aqui eu estou destacando para vocês, mostrando que, a princípio, você pode pensar, não, mas aí ele usou alguns termos. O problema é que a ideia continuou sendo a mesma do próprio autor. Basicamente, as mesmas palavras de outra forma. Então, aí você tem um plágio parcial, tá? Agora vamos ao plágio conceitual, que esse deve ter muito cuidado. Por exemplo, você pode estar falando sobre uma coisa muito importante, que você está, depois de ter pesquisado, você está falando como se fossem suas ideias. Mas só que as ideias todas são do autor pesquisado. Não é exatamente as mesmas, não são exatamente as mesmas palavras, mas a própria ideia está lá. Significa que você está roubando a ideia, então você está plagiando. Vamos lá. Em outras épocas, os dilemas existenciais eram mais simples que atualmente. Na modernidade, a questão subjetiva central girava em torno de um pensamento como algum dia formar uma família e chegar à diretoria de uma empresa. Atualmente, diversificam-se os ideais. Aqui eu estou colocando exemplo de plágio conceitual. Então vamos lá. A pós-modernidade significa uma postura, pensamentos e ações do indivíduo que não apenas se percebem mais livre para constituir uma identidade por negar a obediência cega à tradição e utilizar a sua razão para questionar o que melhor pode lhe preencher, mas sim de sentir essa liberdade ao extremo e ainda de se permitir experimentar sem culpa o seu lado irracional. Olha só, a princípio você diz, ó, que texto bonito, a pessoa fez um texto aqui muito bonito, original, traz uma ideia muito importante. Mas veja bem, você tem, na verdade, as palavras do autor que foi pesquisado, que, na verdade, as ideias são as mesmas. Tá? Então, se você voltar, por exemplo, esse exemplo de plágio conceitual, eu vou destacar para vocês bem claro. Tá? Vamos lá, um exemplo de plágio conceitual. Eu vou repetir essa parte. Tá? Veja só.
Em outras épocas, os dilemas existenciais eram mais simples que atualmente. Na modernidade, a questão subjetiva central girava em torno de um pensamento como algum dia formar uma família e chegar à diretoria de uma empresa. Atualmente diversificam seus ideais. Aí veja só, aí a ideia que tem aqui também, por exemplo, a pós-modernidade significa uma postura, pensamentos e ações do indivíduo de não apenas se perceber mais livre para constituir identidade, por negar a obediência cega à tradição e utilizar sua razão para questionar o que melhor pode lhe preencher, mas sim de sentir essa liberdade ao extremo e ainda de se permitir experimentar sem culpa também o seu lado irracional emocional. Ou seja, você tem aqui uma cópia bem feita da ideia do autor, tá? Uma cópia bem feita da ideia do autor. Eu vou deixar inclusive no site aqui a referência para vocês perceberem como está bem destacado pela fonte que eu pesquisei, mais coisas ainda de como o plágio está sendo feito. Ou seja, de repente você lê uma primeira vez, aí você acha que está tudo beleza, foi você que escreveu, né? Foi a pessoa que escreveu. E aí quando você compara com o texto do autor, você vai ver que a própria ideia do autor, né, só mudou as palavras, mas a ideia é a mesma. Então aí você tem um plágio conceitual, tá? Olha só. Então vamos ao jeito correto de se fazer. Como se fazer corretamente para não ter plágio? É simples. Basta escrever com suas próprias palavras, de modo a explicar todas as citações, apresentar as fontes no próprio texto e, se necessário, incluir as citações diretas, texto literal do autor utilizado à medida que o trabalho vai sendo desenvolvido, tá? Então você pega, cita as ideias do autor. Se você tem as ideias, então você cita da onde você retirou. Você pode citar alguns trechos e aí você deixa claro que também pertence ao autor, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que vocês podem ver aqui, vamos ler devagarinho. Como aponta Bauman, 2009, em página 55, em outras épocas, aqui um exemplo certo de se fazer. Em outras épocas, os dilemas existenciais eram mais simples que atualmente, quando diversificam-se os ideais. Na modernidade, a questão subjetiva central girava em torno de um pensamento como algum dia formar uma família e chegar à diretoria de uma empresa. Agora, o indivíduo passa a poder escolher também se quer formar uma família de forma independente, valendo-se das inovações científicas de reprodução humana, e em quais países gostaria de trabalhar, sendo que estas opções já não serão as mesmas dentro de pouco tempo. Aí, mais um exemplo. A passagem a seguir esclarece ainda mais esta questão. Veja só, aqui a pessoa está deixando claro as ideias que ela está tomando emprestada do autor, usou lá a princípio suas palavras e agora aponta exatamente a citação da onde tirou. Então aí não é plágio, tá? Aí veja só uma confusão que você faz. Muitas vezes o aluno vai pesquisa um texto, uma dissertação, um artigo científico na internet, aí aquele artigo tem uma citação, aí você vai pensar que você está ali, olha só, ele está citando da onde tirou. Não, na verdade, a citação que está ali é da fonte que foi pesquisada já, entendeu? Então, é plágio, isso é plágio. Um exemplo claro de como se faz, então, né? Vou repetir, a passagem a seguir esclarece ainda mais essa questão. Aí pega a passagem do Bauman, citando inclusive Bauman, 1999, página 55. Olha, se desde a época do desencaixe e ao longo da era moderna, dos projetos de vida, o problema da identidade era a questão de como construir a própria identidade, atualmente o problema da identidade resulta principalmente da dificuldade de se manter fiel a qualquer identidade por muito tempo. E aí, citando Bauman, 1999, página 155. Agora eu vou voltar para vocês essa mesma ideia aí no plágio parcial, que você vê onde está o erro, que não está sendo citado, o plágio parcial, tá? Vamos lá. Em outras épocas, os dilemas existenciais eram mais simples que atualmente,
na modernidade, a questão subjetiva central girava em torno de um pensamento como algum dia formar uma família e chegar à diretoria de uma empresa. Atualmente diversificam-se os ideais, né? Então, esse primeiro momento que eu mostrei para você, do plágio conceitual, tá ali bem bonitinho, como se fosse, você tá ali no texto, você acha que a pessoa que escreveu esse TCC, tá beleza, fez um trabalho interessante, né? Mas não citou inclusive a fonte de fato, e mostrando que as ideias todas ali é do autor pesquisado, né? Olha só, aí vamos então voltar para a parte que eu estava, né? E aí você tem o jeito correto de se fazer. No jeito correto de se fazer, se faz inclusive uma apresentação e aí aponta inclusive partes do texto citando a fonte e deixando bem claro que essas ideias ali pertencem ao autor pesquisado, né? Eu peguei isso aqui inclusive dessa fonte aí, como eu falei, do notícias.uf, Universidade Federal Fluminense, UFF.br, e que também essa fonte aqui pega um exemplo da tese de doutorado de Ana Paula Bragalha, membro desta comissão, colocando lá naturalmente as devidas referências. Ou seja, esse material que eu peguei aqui para mostrar o que é plágio é um material bem didático feito pela Universidade Federal Fluminense para ajudar as pessoas, os alunos, as pessoas de forma geral, a não confundir e não plagiar, não copiar texto e dizer que é seu, tá? Então, pessoal, as referências que eu usei aqui foram as fontes Baumas, Globalização e Consequências Humanas, Rio de Janeiro, da Editores, 1999. A outra fonte foi Lipovetsky, o Ghez Lipovetsky, Os Tempos Hipermodernos, São Paulo, Bacarola, 2004. E o texto adaptado de Ana Paula Bragalha, certo? Então, para finalizar, é o seguinte: você agora não sabe o que fazer, tudo que eu faço é plágio, então preste atenção. Se você copia integralmente um texto, claro, não há dúvida, plágio, cópia, crime. Se você copia parcialmente, enxertando algumas palavras suas, mas as ideias são as mesmas do autor pesquisado, então você tem aí um plágio parcial, mesmo citando aqui alguma coisa. E se você pega totalmente a ideia do autor que você pesquisou e você usa suas palavras, mas totalmente a ideia do autor, você está usando a ideia do autor, simplesmente não tem nada de original, você está plagiando conceitualmente. Qual o jeito correto de se fazer? Pesquise, leia, compare e aí use suas palavras. Se você quiser pegar alguma coisa importante, alguma teoria importante, fale sobre aquela teoria do autor, cite o autor e pode até apontar alguns exemplos, alguns trechos, citando inclusive a fonte. E aí você faz corretamente. E, principalmente, pessoal, não pague para fazer trabalho. Se você paga para fazer trabalho, você está enganando a si mesmo e querendo enganar os outros. Se você paga para fazer trabalho, você não sabe o que foi feito, você não sabe o que você vai defender, então você está cometendo também um crime. E, em geral, as pessoas que fazem esses trabalhos, que recebem para fazer esses trabalhos, em geral, o que elas fazem? Copiam e colam. Fazem plágio ou integral, ou parcial, ou conceitual. Ok? Então, tudo isso é plágio. Espero que tenha contribuído para vocês. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Acesse também o nosso blog, o blog do professornunes.com. Neste blog você vai encontrar notícias, análise de notícias do dia, podcast, crônicas e muito mais. Até mais.